E eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e convidá-los para orarmos ao Senhor. Então, aonde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração, momento de oração, momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor Deus nesta manhã, para que o Senhor, meu Deus, venha estar nos abençoando em tudo quanto nós fizermos aqui, Senhor, é para Ti, Senhor. Louvor, adoração, ministração da Tua palavra. E nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que conosco aqui está, que Ele também, Senhor Deus, se faça presente na vida de cada um que está conosco para nos assistir. Que o Senhor venha envolver o lar dessa pessoa. Que o Senhor venha, meu Pai, derramar sobre cada um, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Onde, Deus, nós estamos, Pai, clamando ao Senhor Deus por um mundo melhor. Diante desta situação da qual nós estamos vivendo, Deus, do coronavírus, onde, Deus, as pessoas estão, Senhor, dentro dos seus lares, obediente às regras, às leis, às normas do nosso país. E ali, Senhor Deus, junto, meu Pai, com os seus familiares. Então nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, para que o Senhor venha estar abençoando o nosso país, abençoando o Brasil, abençoando o universo, onde muitas pessoas, meu Pai, têm chorado a perda de seus familiares, onde muitas pessoas, meu Deus, estão internadas em UTIs, onde nem os familiares podem estar. Então isso tem causado tristeza, isso tem causado angústia. Muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão tristes, agressivas. E é onde nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor visite agora, Deus, visite este lar, meu Pai, que a Tua presença faça a diferença e que nós possamos ser abençoados por Ti, Pai. Então, Deus, nos abençoe nesta manhã. Toma, Senhor Deus, a direção de tudo, Deus, de tudo, meu Pai, desde agora até o assim seja final, Senhor. Seja conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. E nós que estamos aqui também, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, recebendo os irmãos para louvar ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Paz querido, a paz querida, vamos louvar juntos ao Senhor. Todos nós, independente do lugar onde nós estejamos, num só corpo, num só voz, vamos louvar ao Senhor. Diante de ti, no teu altar.
só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com sangue batido só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, ao sol e batido eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, ao sol e batido eu serei. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus. Aí na sua casa, adore ao Senhor. Aí na sua casa, com a família, adore a Ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra
Santo é teu nome, Pai. Aleluias. Vamos adorar o Senhor, mais uma canção. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Não fique aí na sua poltrona, na sua sala, quieto, mas adore ao Senhor, adore ao nosso Deus. Aleluia. Tu me sondas e tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Tu me sondas, e tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes que eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo, e quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. Estarás comigo por onde eu for. Por onde eu for. Mais uma vez, quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, vamos aplaudir todos nós juntos ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Santo é teu nome.
Eu tenho certeza absoluta de que você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, você está aguardando para ouvir uma palavra da parte de Deus. E é esse Deus que está conosco, esse Deus que fala ao nosso coração, esse Deus que nos traz esta paz neste momento da qual nós estamos vivendo, esse Deus que nos tranquiliza, esse Deus que vai falar contigo nesta manhã, esse Deus que quer colocar em nosso coração esta palavra. Então vamos nesta manhã, e aí na tua casa, vamos receber o servo de Deus, pastor Ricardo, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, para mim ainda um pouco desconfortável. É muito estranho a gente falar aqui, embora nós temos algumas pessoas aqui, mas tudo é uma questão de adaptação, né? Então quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar você que está nos acompanhando aí direto da sua casa, outros não, né? Você que está aqui no Instagram, vou tentar olhar para a câmera aqui e imaginar que vocês estão me olhando, né? Porque para mim é meio difícil. Nossos irmãos do Facebook, que Deus abençoe todos vocês. Eu vou pedir algo aqui, pessoal, né? Para você compartilhar os nossos vídeos, as nossas lives, compartilha aí na sua página, vocês irmãos aí do Facebook. Dá um recadinho também ao pessoal do Instagram. Eu vejo que algumas pessoas no Instagram estão pedindo a solicitação para participar do vídeo. No Insta eu não posso aceitar essa solicitação, porque senão nós dividimos a tela e fica aquela, né, aparece a sua câmera também na nossa transmissão. Então, por isso que nós não estamos aceitando, tá? Mas você pode marcar aí a igreja, né? Qual que é o perfil da igreja, Sandra? Se você me ajudar, deixa eu ver aqui qual é o perfil do Instagram. É @Igreja Celeiro de Deus. Marca, por favor, a nossa igreja e aí compartilha na sua página, no seu story, fazendo com que as pessoas, né, através desse compartilhamento, também acessem a página da igreja e assim conseguem assistir a nossa live, tá bom? Eu estou com o meu retornozinho aqui, mas está travando, acho que isso. Aí está normal, né, Sandra? Daqui a pouco volta tudo ao normal, tá bem? E os irmãos do Facebook também da mesma forma, também. Nos ajude aí compartilhando, também fazendo os comentários, tá bom? Claro, com certeza é bênção de Deus para as nossas vidas, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Espero que o áudio para vocês esteja bem aí. Se não tiver, dá um ok. Humberto está ali no comando do Facebook. Ok? Então nos ajude aí com a transmissão, porque às vezes a gente não tem um retorno perfeito aqui, tá? Mas até pedir para os jovens no grupo aqui do WhatsApp, Maera estiver aí conectada, ajuda aí, Maera, porque eles mandam lá geralmente alguma coisa se estiver fora. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você aí na sua casa, no conforto do seu lar, pega a Bíblia em suas mãos. Deus está vendo que você não está pegando a Bíblia, hein? Pega a Bíblia aí em suas mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo de número 16, que diz assim: Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontrava ali. E algum dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Ou se você estiver lendo em uma outra versão, está escrito paroleiro. E outros diziam: parece ser pregador de estranhos deuses, ou de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Verso 19: Então, tomando-o consigo,
o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvido coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhor atenienses, em tudo vos vejo acentualmente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão aqui conosco, por favor, né? Vocês podem se aceitar. Para não perder o costume, acadeirai-vos, né? Você do Facebook, assofai-vos, apotronai-vos, sei lá o que mais, onde você estiver sentado aí. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para que você na sua casa curve a sua cabeça por alguns instantes, feche os seus olhos. Quero te convidar a mais uma vez a gente orar a Deus. Querido Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar, te glorificar por toda a bondade, por todo o amor que o Senhor tem tido conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem permitido nos colocarmos de pé, o Senhor tem dado ar para que nós possamos respirar, e mais uma oportunidade de viver e viver para Ti, ó Deus. Mais uma oportunidade de perdoar quem nos ofende, de liberarmos perdão e também, Senhor Deus, aprender a pedir perdão. Mais uma oportunidade que temos, Pai, de prestar um culto ao Senhor, um culto de louvor e adoração através das nossas vidas. Deus, sabemos que não somos merecedores e não temos nem por direito, Senhor Deus, a vida, mas a graça do Teu Filho Jesus Cristo superabundou sobre nós e estamos de pé por Tua causa, estamos aqui por Tua causa. E Deus, eu quero acreditar, Senhor Deus amado, que este culto, ainda que muito diferente, nós estamos ainda nos habituando a esse tipo de culto, Senhor Deus, onde nós estamos transmitindo via online, através das redes sociais, mas eu creio que vidas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo restauradas, famílias estão sendo abençoadas. Eu sei, Pai, que a Sua palavra chega até onde o Senhor quer que ela chegue, e através do compartilhamento dos irmãos, muitas pessoas serão alcançadas, e o Teu nome vai ser glorificado, Senhor Deus amado, Pai querido, até que tudo se normalize, Senhor Deus amado, mas que a gente não perca esta vontade de Te buscar e de Te adorar, ó Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se estiver aí na sua casa, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. E os que aqui estão também estão fazendo da mesma forma. Glória a Deus. Amados irmãos, nós conhecemos bem esta passagem, pelo menos eu quero acreditar que você já tem uma afinidade com esta passagem, cuja o apóstolo Paulo, em uma oportunidade, ele prega a palavra de Deus na cidade de Atenas. Mas para compreendermos melhor esta história, eu quero voltar com vocês alguns capítulos, né, precisamente um capítulo, para entendermos o que ocorreu aqui. O apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele desejou em seu coração passar pelas igrejas que ele formou em sua primeira viagem missionária. E combinando com seu companheiro e missionário também, Barnabé, ele disse isso, e entre eles houve uma desavença, porque Barnabé, por sua vez, estava interessado em levar João Marcos. Paulo não era de acordo com esta situação, porque João Marcos, na primeira viagem de Paulo, missionária, junto com Barnabé, teve também a oportunidade de acompanhar, mas no meio do caminho acabou abandonando eles e voltando para Jerusalém. Paulo então não concorda com Barnabé em levar
Marcos, né, conhecido como João Marcos, mas entre eles, né, não houve um acordo final, então cada um seguiu o seu rumo. Barnabé tomou João Marcos e foi até a região de Chipre, enquanto Paulo, ele escolhe a Silas para poder fazer esta viagem com ele. Paulo também, depois de ter tomado Silas como seu companheiro, ele chega até a cidade de Listra, onde lá ele acha por bem também chamar Timóteo. A palavra de Deus vai nos dizer que Timóteo era filho de uma mãe judia, mas de pai grego. Porém, Timóteo dava bom testemunho aos irmãos de Derbe e de Listra e de Icônio. Contudo, Paulo achou por bem levá-lo também para auxiliá-lo nesta viagem. E ali, por uma questão pessoal de Paulo, o cuidado dele com Timóteo, ele resolve circuncidar. A circuncisão de Timóteo não tem nada a ver com a questão da salvação, porque capítulo 15 de Atos vai nos dizer que Paulo tem cartas nas mãos dos apóstolos Pedro, Tiago e até dos presbíteros da igreja de Jerusalém, afirmando para a igreja de Antioquia que eles não tinham a obrigação de circuncidar, de fazer a observação da guarda do sábado, ou de nenhum costume judaico, porque houve uma certa discussão entre os gentios e os judeus, e os gentios novos convertidos, que a igreja crescia muito em Atos, eles estavam sofrendo uma certa pressão por parte dos judeus, tendo em vista que os judeus queriam que eles também fizessem a observação de algumas leis cerimoniais judaicas. Mas a igreja, Pedro, Tiago, que parece ser o líder da igreja, junto com os presbíteros da igreja de Jerusalém, decide, porém, então, não colocar essa obrigação sobre os gentios. Então, a circuncisão aqui de Timóteo não tem nada a ver com uma questão de salvação, mas como Paulo teria Timóteo como seu auxiliador, e Timóteo por muitas vezes teve ali o cuidado da igreja de Éfeso, e entre outros lugares serviu a Deus, ajudando a Paulo, sabendo Paulo que ele daria tanto quanto o judeu, quanto com os gentios, preferiu por assim fazer, para que não houvesse uma pressão sobre Timóteo, mas não tem nada a ver com a questão de salvação. Nós não precisamos ser circuncidados, como alguns judeus pregam ou entendem, como sinal de promessa, como sinal de salvação. Aliás, Paulo já trata esse assunto da circuncisão, que a nossa verdadeira circuncisão é Cristo, e o nosso coração transformado por teu evangelho, por tua palavra. Quando Paulo está em Troade, ele tem uma visão. Paulo tentou ir a algumas igrejas da Ásia, mas a palavra de Deus disse que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Paulo então entrou de ter uma visão, e essa visão ele vê um varão macedônico, rogando para que eles fossem até a Macedônia para ajudar eles. Então Paulo vai até a Macedônia, e a palavra diz que lá em Filipe, é a primeira cidade que ele encontra nesta região, ele entende que ali que Deus quer fazer alguma obra. Na cidade de Filipe que nós vamos ver 3 conversões que nos chamam a atenção. Vocês conhecem, meus queridos irmãos, a conversão de Lídia, aquela mulher que era uma empreendedora, ela é da cidade de Tiatira, uma vendedora de púrpura. Ela é a primeira conversão narrada na Bíblia Sagrada, no capítulo 16, quando Paulo está na cidade de Filipe. Essa mesma Lídia roga aos missionários Paulo, Silas e Timóteo, e agora Lucas também se inclui juntamente com este grupo, para que eles se hospedem na casa dela. Ela convida. Entende-se também, alguns estudiosos da palavra de Deus, que a sede da igreja em Filipe iniciou-se na casa de Lídia e ficou assim por muito tempo. A segunda conversão aqui, que a Bíblia nos narra, é de uma jovem que tinha um espírito adivinhador. A palavra de Deus diz que esta jovem, por muitas vezes, seguia Paulo e também os seus companheiros, anunciando e falando que esses homens eram assim uns homens que eram servos de Deus e que eles estavam anunciando a palavra do Senhor. Não há nada de errado no que ela disse, porém o que estava nela não provinha de Deus, não provinha do Espírito de Deus, havia um outro espírito. A Bíblia diz que Paulo se incomoda de uma forma tão grande com aquela mulher, que certo dia
ele olha para ela e diga: sai dela em nome de Jesus. E o texto bíblico disse que na mesma hora ela foi liberta por aquele espírito. A Bíblia diz também que esta moça dava lucro aos seus senhores através das suas adivinhações. Tendo ela sendo curada, liberta deste espírito, logo aqueles senhores perderam seus lucros. Sendo assim, aqueles homens ficaram tão revoltados que resolveram pregar Paulo e Silas e lançaram na prisão. Paulo e Silas estão na prisão e acontece uma terceira conversão aqui também, na cidade de Filipe. A palavra de Deus diz que ele, estando na prisão, amarrado com seus pés em tronco, resolveram orar e louvar. Paulo orava, Paulo louvava. Silas orava, Silas louvava. E eles juntos engrandeciam o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, essa passagem é muito conhecida e muito pregada, diz que houve um terremoto tão grande que as cadeias foram abertas, as celas foram abertas. Com isso, o guarda que estava cuidando dos prisioneiros, logo imaginou que eles teriam fugido. O texto bíblico diz que ele tentou se matar, mas Paulo bradou com sua voz dizendo: não faça isso, porque estamos todos nós aqui. Eu quero fazer aqui, abrir um parênteses, porque eu me lembro muito bem disso. Porque qualquer pessoa que esteja preso, na primeira oportunidade que ela tiver de poder fugir, ela vai fugir. Mas o que me chama a atenção é que diz que todos os presos que ali estavam, isso inclui Paulo e Silas, eles não fugiram, nenhum deles. O que me faz entender que a maior cadeia que eles tinham dentro de si era justamente a falta da palavra de Deus. E porque quando Paulo e Silas estavam louvando na prisão, eles foram impactados com aquela oração e com aquele louvor, e não quiseram nem sair da cadeia, porque acharam a verdadeira libertação, que só pode vir através de Cristo Jesus. Aleluia. Aquele guarda entrando na cela, ele falou com Paulo, e ele solta a seguinte frase para Paulo: o que devo eu fazer para que eu e minha casa seja salva? Paulo diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e também toda a tua casa. A Bíblia diz que este homem leva Paulo e Silas para sua casa. Em sua casa ele trata das feridas, já que Paulo e Silas sofreram açoites no dia em que eles foram presos. E tratando de suas feridas, Paulo retorna para a prisão e no dia seguinte é liberado. Paulo permanece por alguns dias, a gente não sabe dizer quanto tempo ele permanece na cidade de Filipe, mas a palavra de Deus destaca essas 3 conversões. É claro que houve muitas mais outras, mas coloca essas 3 aqui na narrativa da Bíblia. Depois disso, Paulo resolve continuar a sua viagem. Ele resolve sair da cidade de Filipe e ele se encontra agora na cidade de Tessalônica. Como de costume, Paulo sempre procurava uma sinagoga. Em primeiro lugar, ele discutia com os judeus da sinagoga acerca de Jesus, disputava com eles, e ele sempre fazia esse discurso através de perguntas e respostas acerca de Cristo e acerca das profecias. Paulo, fazendo na sinagoga isso, também saía pregando na cidade. A palavra de Deus diz que quando ele está em Tessalônica, muitos se converteram ao Senhor. Muitos gregos piedosos, quando a Bíblia trata de gregos piedosos aqui, está falando de gregos que era simpatizante da doutrina religiosa judaica, mas que não era totalmente convertido. Lembramos da história de Cornélio, quando Pedro é chamado, até mesmo por Deus, permite que Cornélio mande alguns dos seus homens a chamar Pedro para que ele fosse anunciar a palavra de Deus aonde Cornélio estava. A Bíblia diz que o Cornélio era um homem gentil, muito poderoso, e ele era um homem que praticava boas obras, porém não tinha o conhecimento ainda de Cristo e nem conhecia o Espírito Santo. Então era comum alguns gentios ser piedosos e ser simpatizante à doutrina judaica. Só que a Bíblia também diz que alguns judeus enciumados começaram a perturbar a cidade, incentivar alguns homens. O texto bíblico que eu faço uso diz: alguns homens da malandragem. Se você estiver usando a Almeida Revista Corrigida, está escrito alguns homens vadios, para poder perturbar a cidade, porque Paulo e Silas estavam pregando
que Jesus Cristo era rei. Quanto o decreto de César, naqueles tempos, que não podia declarar ninguém rei, a não ser o próprio César. Mas Paulo e Silas diziam que Jesus era rei. E eu digo, meus irmãos, não era só rei. O Senhor Jesus, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Com essas acusações feitas por esses homens da malandragem, no populacho, eram os manos das épocas, chamaram os manos, os homens que não tinham nada para fazer, os malandros da época, para poder perturbar a cidade e falar, olha, esses homens estão dizendo que esse tal de Jesus que eles estão pregando, que morreu e ressuscitou, estes homens, eles estão dizendo que esse Jesus é rei. Sabemos que César já declarou que rei é só ele. Sendo feito isso, eles foram até a casa de Jason, invadiram a casa deste homem, entendendo que Paulo e o seu companheiro Silas estavam escondidos lá dentro, mas não achando, né, e reinterrogando Jason acerca sobre Paulo e Silas, percebe que não vão poder achá-los, Jason paga uma fiança para as autoridades ali, e assim Jason é liberado. A igreja de Tessalônica, que ali já está sendo formada pelo apóstolo Paulo, percebe que realmente era perigoso Paulo continuar ali, e resolve mandar agora Paulo para Bereia. E Paulo vai então até Bereia. Chegando em Bereia, Paulo começa também a pregar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. O texto da Bíblia vai dizer que os irmãos de Bereia eram muito mais nobres. Eles fizeram uma boa recepção por Paulo, ouvindo ele pregar. E não só isso, a Bíblia diz que eles olhavam a palavra de Deus para saber se tudo aquilo que Paulo estava falando era realmente confirmado nas profecias. Quero dizer aos irmãos que aqui o Novo Testamento ainda não existia ainda, mas o Antigo Testamento, a Bíblia que eles tinham, os pergaminhos com as leis, com as profecias, com as histórias dos profetas, existiam na época. E eles faziam questão de observar a cada ponto que Paulo pregava. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer também, nós também devemos ser bereanos. Não devemos ser influenciados por qualquer discurso, porque falar bonito muita gente fala, porque falar, sabe, de Jesus muita gente fala, porque pregar muita gente prega. O negócio é saber se o que ele está pregando é verdade. A Bíblia diz que qualquer outro evangelho que for pregado, que não fosse esse, que deve ser anátema, isso quer dizer amaldiçoado. Então os irmãos de Bereia nos ensinam uma lição aqui, igreja, que nós devemos sim, não só ouvir quem está pregando, mas analisar, investigar nas escrituras sagradas, para saber se aquele pregador ou aquele orador está dizendo, realmente é tão verdade quanto o que está escrito na palavra de Deus. E eu incentivo você a não só me ouvir também, mas a fazer também toda nota na palavra de Deus. Eu incentivo a você a não só ouvir nós, os pastores aqui da Igreja Cristã Celeiro de Deus, porque nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele que vivemos e é por causa dEle que estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Estude a palavra, sabe, vasculhe a palavra e vocês nunca mais serão enganados por qualquer tipo de voz. E assim fez os irmãos de Bereia. Porém, a Bíblia diz que lá em Tessalônica chegou a mensagem dizendo, olha, aqueles homens que estavam pregando aqui, estão pregando em Bereia. E lá tem muita gente se convertendo, como aconteceu aqui em Tessalônica. A Bíblia diz que eles ficaram tão atônitos com aquilo tudo que estava acontecendo, que os irmãos de Tessalônica saem de sua cidade, vai até Bereia, atrás de Paulo, a fim de interromper também o evangelho que está sendo pregado. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando se tem a pregação da verdade, incomoda quem não quer ter compromisso com ela. Quando se tem a pregação da Bíblia e que está tendo resultado, pessoas estão se convertendo, estão sendo libertas, estão sendo transformadas. E quem não quer ter compromisso com essa verdade é incomodado. Portanto, se você está pregando a palavra de Deus, está anunciando a palavra de Deus, e tem pessoas, sabe, se incomodando pelo que Deus está fazendo através da sua vida, continue,
porque certamente Deus está nesse negócio. Incomoda, muita gente se sente incomodado com o crescimento da obra alheia. Alguns judeus, como diz, tomado de inveja, falou: não, esses homens estão passando do limite. Como assim? Eles estão pregando esse tal de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Isso não é certo. Mas o que acontece é que a Bíblia, na narrativa de Atos, sempre é bem escrito isso, está muito lícito isso. Dizer que a igreja crescia em uma forma numerosa muito grande, através da pregação do Evangelho. Quando perceberam também que em Bereia Paulo não teria paz, então alguns homens foram responsáveis a levar Paulo até a cidade de Atenas. Paulo foi sozinho até Atenas, e agora ficou Silas e Timóteo na região de Tessalônica. Acredito que para poder ainda assim continuar cuidando da igreja do Senhor que ali se estabeleceu, me perdoe, lá em Bereia, como alguns também que ficaram em Tessalônica. Paulo manda o recado dizendo para aqueles homens que o levaram: olha, pede para que Silas e Timóteo venham o mais rápido possível me ver em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas os seus companheiros de viagem, a Bíblia diz que Paulo, olhando toda a cidade de Atenas, ele ficou com seu coração triste. A tristeza dominou o coração, dominou o seu coração, por tamanha idolatria que ele encontrava em Atenas. Segundo os historiadores, diz que Atenas tinha mais de 30.000 deuses. Era uma cidade muito idólatra. Hernandes Dias Lopes, ele cita que um certo homem, em fim de fazer uma sátira com os atenienses, sai ao sol de meio-dia, aquele sol que está bem sobre a nossa cabeça, com uma lanterna, e saiu procurando alguma coisa, né? Se movimentando como se estivesse procurando algo. E aquelas pessoas vendo tudo aquilo, perguntou: o que você está procurando? Ele disse: estou procurando homens, porque em Atenas é mais fácil achar deuses do que homens, pelo número de deuses que tinha Atenas. Atenas era uma cidade totalmente entregue à idolatria, com muitas imagens. Então Paulo começa a observar toda a cidade, e aí ele começa a disputar também nas sinagogas. Toda vez que Paulo chega a um local, a primeira coisa que ele procura é uma sinagoga. Se tem sinagoga é porque tem uma certa influência judaica na região. Paulo disputava na sinagoga e também na praça, discursando e pregando que Jesus Cristo deveria morrer, deveria ressuscitar, e ele era, o Messias prometido, o Salvador do mundo. As disputas de Paulo houve entre dois grupos filósofos da época. Diz que na praça, essa praça não era uma praça como a gente imagina, as nossas praças com bancos e cadeira. Era um local apropriado em Atenas, onde pensadores, filósofos da época, iam para discursar suas ideias. Ou eles, entre grupos mesmo, disputarem suas ideias filosóficas. Paulo percebe também que é uma oportunidade de agora ele discursar a sua filosofia. E a filosofia de Paulo é nada mais e nada menos do que Cristo, que morreu e ressuscitou. Quando Paulo começa a falar na praça, diz que havia dois grupos filósofos, os estoicos e... me perdi aqui. Glória a Deus. Os epicureus e os estoicos. Esses dois grupos estavam na praça, disputando com Paulo também. Os epicureus, por incrível que pareça, este grupo, embora estava em Atenas, que servia a muitos deuses, ou que fazia idolatria a muitos deuses, eles eram totalmente ateus. Para os epicureus, a vida deles era o hoje e o agora, o prazer. Nós devemos viver agora, não existe o amanhã, vamos viver o prazer. É uma espécie de hedonismo. Viva pelo prazer, se te faz bem, que mal tem? Por outro lado, nós tínhamos um outro grupo que também pregava na sua filosofia
dizendo que Deus era tudo. Deus era árvore. Deus estava em toda a natureza, de forma corpórea. Que Deus, corporeamente, era uma árvore, era uma cachoeira, era uma rocha, era tudo isso. Paulo disputava com esses dois grupos filosóficos. Mas quando ele narrou, a Bíblia diz que eles se sentiram tão incomodados com o que Paulo estava dizendo, porque a pregação de Paulo falava muito da ressurreição. E os gregos, em sua filosofia, não crê na ressurreição. Aliás, para alguns deles, diz que alguém que parte e volta é um retrocesso, não é um avanço. É por isso que Paulo, quando está em Coríntios, quando ele fala que a pregação do evangelho, da cruz, para alguns é loucura, mas que para nós que cremos é poder de Deus, é que para os gregos a ressurreição é loucura, não existe, não faz sentido. Paulo então está disputando com esses tipos de grupos aqui filosóficos. Leva-se Paulo então ao Areópago. O Areópago era um tipo de um tribunal, que tinha um conselho ali, que o que me parece na narrativa da Bíblia aqui, no capítulo 17, quando Paulo está no Areópago, é que o discurso de Paulo não foi feito em uma assembleia fechada, mas que parece que Paulo faz esse discurso em campo aberto, mas na presença de alguns conselheiros da época. No Areópago também, na antiga Grécia, era o santuário onde se adorava o deus Ares, ou pelos romanos conhecido como deus Marte, mas que depois, com o passar dos anos, se tornou ali um local, um tribunal, uma espécie de cartório, onde havia alguns conselheiros e que ali falavam sobre suas filosofias e suas doutrinas. Paulo é levado até este local e eles falam: prega mais sobre isso que você está dizendo, porque você está trazendo deuses estranhos para nós nunca ouvimos falar do que você está falando. Então, nos diz que é isso que você está pregando, narra para nós, ou nos conta em detalhes, o que é isso que você está dizendo. Então Paulo, de uma forma estratégica e sábia, ele começa o seu discurso. E eu observo no discurso de Paulo uma certa sabedoria e inteligência para falar àquelas pessoas entregue a uma religião totalmente idólatra. Paulo diz o seguinte: olha, senhores atenienses, em tudo vos vejo supersticiosos, ou melhor, religiosos, porque eu andando e observando os seus santuários, ou objetos de culto, eu me deparei com um dos altares de algum deus seus, com a seguinte frase: ao Deus desconhecido. Paulo percebe uma oportunidade de usar aquela escrita ao Deus desconhecido para apresentar o Deus que ele conhece. É esse Deus desconhecido que vocês escreveram no altar, é quem eu estou anunciando a vocês. É esse Deus desconhecido que eu estou vos falando há dias e disputando na praça com vocês. É esse Deus que vocês honram, que vocês adoram e que presta culto a Ele, sem saber quem é. Eu estou falando, eu conheço esse Deus. É esse Deus que eu estou apresentando para vocês. O que acontece, irmãos, que por trás desse altar existe uma história. Conta-se que há 600 anos antes de Cristo, Atenas foi acometido por uma grande praga. Praga essa que levou muitas pessoas em óbito, pessoas ficaram doentes. A praga foi tão grande que não só as pessoas adoeceram e morreram. Diz que essa praga havia até corpos insepultados, ou seja, eram muitas pessoas mortas que não conseguiam, não se davam conta de poder enterrá-la ou sepultar aqueles corpos. Esta praga atingiu também os animais e suas lavouras.
Na época, os atenienses, adoradores de muitos deuses, como disse, se dizem que Atenas tinha mais de 30 mil deuses, eles fizeram todo tipo de adoração aos seus deuses. Levantaram altar, fizeram sacrifícios, todo tipo de adoração que eles pudessem. Mas não tiveram êxito, a praga não cessava sobre Atenas. Então vai dizer que eles resolveram ir atrás de um homem. Era um profeta, porém não era um profeta judeu, que ficava na região, na ilha de Creta, e diz que esse homem, ele adorava um único Deus. No meio de tantas deuses da época, existia esse homem da ilha de Creta, cuja a sua crença era em um único Deus. Quando chamaram esse suposto profeta, e também um suposto salvador dos atenienses, levando ele até Atenas e tendo ele o conhecimento de toda a situação, ele falou o seguinte: só pode ser que um Deus ficou muito irado com vocês e permitiu essa praga. E eles diziam: mas a gente fez todo tipo de adoração aos deuses. Ele falou: então tem um Deus desconhecido aí, tem um Deus que vocês não conhecem. Vamos fazer o seguinte, ele solicitou algumas ovelhas. Essas ovelhas, elas deveriam estar em jejum para o sacrifício. No entendimento dele, ele falava que esse Deus desconhecido escolheria 2 ovelhas para si. Qual que era a ideia desse homem? Era deixar as ovelhas em jejum, soltasse essas ovelhas no dia do sacrifício sobre o pasto verdejante, e a ovelha que se deitasse sobre a grama, mesmo com fome, não comesse, esta ovelha era a ovelha que era escolhida pelo Deus desconhecido, como ele mesmo está tratando aqui. E assim foi feito. Ele também solicitou 2 pedreiros, para que se fizesse um altar, em um local para o sacrifício dessas 2 ovelhas. Quando assim o fizeram, diz a história, que aquelas ovelhas saíram a comer, mas 2 permaneceram deitadas. Diz que os atenienses ficaram tão espantados, com a situação, atônitos e surpresos, que logo entenderam que de fato existia esse Deus desconhecido e que ele escolheu 2 ovelhas para esse sacrifício. Fizeram então o sacrifício das ovelhas, e diz que alguns dias depois, a história narrada diz que a praga cessou. E aí os moradores de Atenas disse para aquele homem, falando: nos diga, qual é o nome desse Deus? Quem é esse Deus que você adora, mas que você fala que também não sabe o nome dele? Que é um tanto curioso, ele era monoteísta, acreditava em um único Deus, porém não conhecia o nome desse Deus. Ele falou assim: olha, eu não tenho conhecimento desse Deus. Falei: então como que nós podemos colocar aqui no altar o nome desse Deus? Como podemos dedicar isso a ele? Porque o costume dos gregos é dar nome a deuses. Logo, dar o nome a um Deus é possuí-lo, é adquiri-lo. Na cultura grega, da cultura religiosa grega, é comum cada Deus ter o seu santuário. É comum cada Deus ser responsável por alguma coisa neste mundo. Então eles queriam dedicar um altar para esse Deus, conhecer o nome de Deus e responsabilizar esse Deus por alguma coisa. Mas aquele homem disse: olha, esse Deus não tem nome, eu não o conheço, então vocês vão colocar o seguinte: ao Deus desconhecido. E é assim eles fizeram, gravando o nome ao Deus desconhecido naquele altar. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo conhecia essa história, já que Paulo disputava com os filósofos gregos. Então Paulo tinha parte do conhecimento. Outros vão dizer que este profeta era sim judeu, mas todo judeu ele não pronuncia o nome de Deus. Nós sabemos que o judeu sabe o verdadeiro nome de Deus. Ele conhece, mas que para mim é impronunciável. São 4 letras que a gente ajunta, revelado na palavra de Deus, mas que não tem pronúncia. Porém, os judeus sabem o verdadeiro nome de Deus, cujo eles não falam para ninguém, e nem mesmo eles citam. Daí o mandamento: não falar o nome do Senhor em vão. Uns acreditavam que este homem, que trouxe a solução para Atenas na época, isso 600 anos antes de Cristo, era sim um homem que conhecia o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel.
que é o nosso Deus. Mas outros vão dizer que Paulo não conhecia nada sobre essa história, mas que viu a oportunidade de anunciar. O que eu quero dizer é que não importa se Paulo conhecia ou não conhecia, o que nós vemos é o Espírito Santo dando sabedoria a Paulo para pregar diante de uma cidade entregue à idolatria de uma forma espetacular e cheio da autoridade. Paulo, no seu discurso, e eu quero me adiantar para a gente não poder, eu não posso falar agora dos pontos das pregações de Paulo, mas Paulo, em sua pregação, ele fala do Deus Criador ao Deus Jesus, seu Filho, e o discurso pequeno. Paulo fala que o Deus desconhecido que ele serve é um Deus que criou o céu, a terra e tudo que existe no planeta. Portanto, esse Deus, ele não pode morar em templos feitos por mãos de homem. Então Paulo já quebra, uma regra do grego, dizendo que Deus tem que ter um santuário. Paulo está dizendo, o meu Deus criou tudo isso, pode morar em qualquer lugar, no universo, onde ele quiser. Ou seja, ele não cabe dentro desta caixa que nós chamamos de santuário. Outra coisa, Paulo vai dizer que esse Deus é o mesmo que de um único homem fez toda a raça humana. Que esse Deus é um Deus criador, não só das coisas, não só do planeta, não só da natureza, mas ele é o criador do homem também. E de um homem ele fez toda a raça humana. E diz mais, Paulo diz que ao qual no seu tempo determinou cada habitante vivesse, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu espaço. Nós podemos interpretar isso tanto na questão da idade, porque Deus sabe até quando nós vamos viver, sim ou não? Eu estou falando sim ou não, como se a igreja não estivesse aqui. Mas fala aí na sua casa, sim ou não? Paulo, nós podemos interpretar dessa forma, porque nós temos começo, temos um meio e temos um fim, todos nós. Não sabemos com que idade partiremos. Mas Paulo também pode estar dizendo acerca que cada geração teve sua época. Houve a época de Abraão, de Noé, e cada geração teve. A geração da minha avó, minha avó ainda está viva, mas logo logo ela deve passar. A minha geração, a geração do meu filho que ainda vai vir, Deus já estabeleceu todas as gerações. Então Paulo começa a dizer que esse Deus é um Deus que não cabe, na mão do homem, porque Paulo fala, ele não precisa do homem para ser servido. Porque os deuses gregos tinham necessidade da crença do homem. Na mitologia grega, se um deus entrasse em descrédito com o seu povo, esse Deus ia cifrar quê? O nosso Deus, com todo respeito, ele não está nem aí se você vai acreditar nele ou não. Ele permanece sendo Deus. O nosso Deus não se enfraquece pela nossa falta de fé nele. Ele é Deus eterno, subsiste em si mesmo, poderoso em si mesmo. Ele não depende do que eu faço por ele. Paulo inverte a situação. Ele está dizendo, somos nós que precisamos dele. É nele que respiramos, é nele que vivemos. Se estamos de pé é por causa dele, se estamos vivos é por causa dele. Se não fomos mortos ainda por causa do pecado, é por causa dele. Então não é dele que precisa de nós, mas é nós que precisamos dele. Em outras palavras, Paulo está falando, não tem nada que oferte que seja bom demais para que esse Deus se sinta surpreendido. Pelo contrário, nada surpreende o nosso Deus. Paulo prega o Deus desconhecido para aquele povo. E aí eu quero separar que existe aqui 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que ouviu e se escarneceram de Paulo. Deram risada dele. Falou, você é louco. O que você está pregando? Você não tem fundamento nenhum do que você está dizendo. É ridículo. Que se escarneceram, zombaram de Paulo. Houve um outro grupo que diz assim, nós queremos te ouvir outra hora um pouco mais sobre isso que você está falando. Mas tinha um outro grupo que diz a Bíblia que eles se converteram e se ajuntou com Paulo. Entre este
a palavra de Deus vai citar o nome de um homem chamado Dionísio, que era um areopagita, ou seja, fazia parte do conselho do Areópago. E cita também uma mulher chamada Damares. E com esses dois, outros mais. Lucas não é preciso aqui quanto é esse outros mais. Mas Paulo já conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu plantar o evangelho do reino em um local cheio de idolatria e cheio de deuses. Ou seja, eu já tenho o que eu preciso, pessoas que conhecem o Deus desconhecido, que Atenas desconhecia até então. Agora, resumindo e entregando a parte final, eu narrei toda a história para vocês e contei o quanto que Paulo foi sábio nessa situação. Paulo queria pregar em certo lugar da Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Paulo vai para Filipe, sofre prisão em Filipe, porém ganha muitas almas naquela região. Paulo é perseguido em Tessalônica, Paulo é perseguido em Bereia, e Paulo chega a Atenas, fugindo desses homens que o caçavam. O texto diz que Paulo estava esperando Silas e Timóteo, e na espera dele, ele pregou a palavra de Deus na região. Eu sei que não tem nada a ver o tempo que Paulo vivenciou aqui com o tempo que nós estamos vivendo, mas tudo que a gente diz hoje é: vamos esperar tudo isso passar, vamos esperar tudo isso acabar. Quando a gente conversa com nossos amigos, por muitas vezes a gente fala assim: que saudade, né, de sair, que saudade de a gente cultuar, de fazer tal coisa. Mas vamos esperar, né? Temos que esperar. A questão é o que nós devemos fazer nessa espera. O que eu e o que você em casa está me ouvindo, você no Instagram, você igreja que está aqui, o que nós estamos fazendo nesse intervalo de espera? Porque Paulo, em sua espera de Silas e Timóteo, pregou a palavra de Deus. Pastor, mas não tem como. Como não? Será que a gente não vive ainda no mundo idólatra? Será que não existe pessoas no mundo inteiro, no nosso país, que ainda idolatra? E não estou falando só da questão de imagens ou dos santos católicos. Eu estou falando todo tipo de adoração. Quantas outras pessoas idolatram um artista, um cantor? Quantas pessoas estão idolatrando os seus empregos? Quantas pessoas estão idolatrando, né, o seu poder aquisitivo? Nós vivemos no meio de um povo tão idólatra, que eles estão idolatrando os seus bens materiais, o seu carro, a sua casa. Quantas pessoas estão se voltando a deuses dessa época? Quais são os deuses dessa época? A televisão, a internet, a pornografia, tantas outras coisas que essas pessoas, sem perceber ou percebendo, têm feito altares a esses deuses. Pastor, mas a gente não sofre perseguição? Sofre. Não da forma como a igreja lá em algumas regiões estão sofrendo, ao ponto de se esconder, mas aonde quer que essa palavra seja pregada, tem sempre alguém para zombar dela, e zombar de mim, zombar de você. Até hoje, quando nós anunciamos ou pregamos a Jesus Cristo, muitas pessoas falam: que está falando besteira. Você que ainda acredita na Bíblia de tantos anos, a Bíblia já está ultrapassada, a Bíblia já não é mais tudo isso que vocês falam. A igreja ainda é perseguida. Mas no tempo de espera, Paulo pregou e não temeu em continuar pregando a palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer, igreja? É que nesse tempo de espera, nós não sabemos até onde vai. Até o dia 22, que é onde será feito o próximo, né, pronunciamento acerca de como que as coisas vão se direcionar, a gente não sabe se isso vai ser prolongado
ou se vai ser cessado. Mas até lá, nós como igreja de Cristo, devemos continuar propagando a palavra de Deus, pregando contra a idolatria, pregando e anunciando que existe um Deus, e esse Deus ele não é desconhecido. Eu quero me direcionar a essas pessoas que me ouvem agora ou vão me ouvir mais tarde, em algum momento na internet. A você que não conhece esse Deus, que só ouviu falar. E tem gente que falou muito mal desse Deus para você, porque hoje aqui tem mais tempo pessoas anunciando de forma errada a Jesus. Mas eu quero dizer que existe um Deus cujo você ainda não conhece, mas que Ele é real entre nós. Esse Deus tem poder de restaurar a tua vida. Esse Deus tem o poder de restaurar a tua família. Esse Deus tem o poder de restaurar a tua mente, ou melhor, esse Deus tem o poder de te perdoar de qualquer pecado, desde que você se arrependa dele. Esse Deus, ele não é um Deus mentiroso, ele é um Deus existente, e se faz presente aqui na igreja, se faz presente aí na tua casa, se faz presente onde você quiser que ele esteja. Ele é onipresente. Eu quero anunciar para você também, que outra hora serviu a esse Deus, mas que agora ele se tornou desconhecido para você. Você, outra hora conhecia Deus, servia a esse Deus, mas por algum motivo você se afastou desse Deus e tornou ele desconhecido para você. E você sabe que esse Deus está falando no seu coração, mas você insiste em fazer dele desconhecido. Fecha o teu coração, não. Abra o teu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te resgatar, porque a obra que Ele começou na tua vida, certamente Ele continuará. Eu quero chamar você que se afastou de Deus e está fazendo desse Deus um Deus desconhecido. Você conhece bem quem é o teu Deus. Aleluia. Volte para Ele, porque os sinais já estão aí. Jesus está voltando. E eu quero incentivar você, igreja, a pronunciar o Deus conhecido, a falar do Deus conhecido, a pregar o Deus conhecido àqueles que desconhecem. A oportunidade é essa. A sua rede social tem que estar bombardeada, não de notícias tristes, não de notícias que estão levando as pessoas ao pânico, ao desespero. A gente escuta algumas redes de telecomunicação que realmente a tristeza invade o coração de tanta negatividade, de tanta notícias ruins, parece que não tem melhora nenhuma. Mas eu quero dizer para vocês que Deus não perdeu o controle de nada. E aqueles que se encontram, sabe, sobre os seus cuidados, esse tem lugar seguro com Ele nos céus. Talvez nós vamos sofrer neste mundo, sim, nós vamos passar por tribulações, talvez possamos ser até cometidos por esta doença. Eu sei que tem em casa agora que alguém disse, Deus me livre, Deus cruz credo. Mas podemos passar por situações difíceis, mas se estamos em Cristo Jesus, guardado debaixo de suas potentes mãos, sabemos que temos como garantia o eterno lar, os céus que Ele tem reservado para nós. Amém? Portanto, há um Deus que não é desconhecido. Esse Deus é Jesus Cristo. Amém? E o Deus que eu conheço, Ele é capaz de realizar o impossível para a glorificação do Teu santo nome. Eu quero te convidar mais uma vez, você que está em casa me ouvindo, os irmãos do Instagram, os irmãos lá do Facebook, eu quero te convidar, por alguns instantes, você refletir sobre tudo o que tem acontecido. E refletir que nesse tempo de espera, o quanto eu e quanto você
nós temos compartilhado ou servido o reino de Deus? Quantas pessoas precisam chegar ao conhecimento do Deus que para ela é desconhecido, mas para nós não é? Eu quero orar neste momento, e você ir aí na sua casa, ao lado do seu filho, ao lado do seu esposo, ao lado da sua família. Eu quero te convidar, juntos nós, cada um de sua localidade, a atrair a presença de Deus para onde estamos, através da oração. E crendo que esta mensagem está alcançando corações de muitas pessoas que estavam aflitas, perturbadas, desgastadas, sabe, com sentimentos de desistir da vida. Eu quero dizer, Deus é conhecido e Ele existe, e Ele está do seu lado. Feche os seus olhos, no seu lar. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, uma vez mais, em oração, falar contigo. Deus, uma vez mais eu quero, juntamente com a tua igreja, que se reúne em todo lugar deste mundo, ó Pai. Tantas outras denominações que também estão fazendo as suas lives, estão transmitindo culto, estão transmitindo mensagens através da internet, ó Pai. Deus, talvez este momento tenha sido o momento em que os cristãos pôde usar, usufruir das redes sociais de uma forma melhor do que outrora. Porque neste período de isolamento social, algumas coisas se tornou distante de nós. Amigos, reuniões nas igrejas, entre outras coisas. Talvez isso agora tenha uma importância maior. E eu creio, Senhor Deus, que esta família que se reúne agora, em frente ao celular, ou à câmera, ou à televisão, e que estão partilhando deste momento especial, Pai, eu peço ao Senhor, restaura essas vidas, sara o doente, cura aquele que está perturbado de espírito, cuida deste casal, cuida deste jovem, cuida desta moça. Visite o Senhor Deus amado onde eles estiverem agora, que esta oração alcance o coração. Estamos aqui, Senhor Deus, hoje especialmente para transmitir este culto, primeiramente para a tua honra e para a tua glória, porque tudo que nós devemos fazer, nós fazemos, ó Pai, para a tua glorificação. E segundo o Senhor Deus, é porque nós cremos que esta mensagem vai chegar, ó Pai amado, a muitos lares, a muitas famílias e a muitas nações. E nós cremos no poder, ó Pai, da tua palavra. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos, ó Senhor Deus, no que o louvor, ó Pai, pode proporcionar àqueles que ouvem e escutam cânticos que diz o teu santo nome, que bendiz o teu santo nome. Portanto, Deus, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, Deus. Se tem pessoas que acham que a igreja fechou, Pai amado, eu olho com bons olhos. O Senhor abriu a tua igreja em cada lar agora neste momento. Para aqueles que acreditou que os templos estão fechados, eu vejo uma grande melhoria. Eu vejo que agora os verdadeiros templos, que somos nós, ó Deus, estão mais abertos do que nunca. Fazem parte, estão agora, Senhor Deus, se reunindo em todo lugar deste mundo ou deste Brasil, para dizer que existe um Deus conhecido, e esse Deus é Jesus Cristo, o Senhor poderoso, que não falha, aquele que é ontem, que é hoje e que será, ou que é eternamente. É o Deus
que não faz, ó Deus amado, Pai querido, que não está preso a tempo, Ele transcende o tempo quando Ele quiser, na hora que Ele entende. É o Deus que está presente em todos os lugares, é o Deus que não pode habitar em templos feitos por mãos de homem, mas que habita em nós, dentro do nosso coração. É o Deus que criou todos os céus, criou a terra e toda a humanidade. É esse Deus que nós pregamos, é o Deus de amor, é o Deus de paz, que o ser pode ser restaurado, avivado, através desta oração e da pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aonde você estiver, glorifica o nome do Senhor e aplaudindo também o nome dele, em nome de Jesus, amém? Que Deus vos abençoe, queridos, que Deus vos abençoe. Pastor Tarcísio, por gentileza, eu agradeço a oportunidade. Fique ligado aí nas redes sociais. Aliás, permita-me, pastor, compartilha este momento, né? A Sandra deve ter postado nas páginas da igreja. Isso nos ajuda a fazer, a nos entender que você também está fazendo parte desse momento. Tira uma selfie aí com a sua família, né? Faz aquela selfie bonita, né? Abraça ali. Só não põe a linguinha para fora, por favor, tá? Cuidado com os decotes também, tá bom? E marca lá a igreja, as páginas da igreja, né? Das redes sociais, Facebook, Instagram. E mande lá para que a gente possa te acompanhar também, sabendo que você participou deste momento com a gente, tá bom? Não tira a selfie agora não, deixa o pastor Tarcísio pegar o microfone, aí você atira a selfie com ele na imagem. Amém, glória a Deus. Pode ficar com o seu microfone. Glória a Deus, amém? Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor Deus, Ele falou ao seu coração nesta manhã, e esse é o nosso intuito. Uma mensagem que surge do coração de Deus para ser colocada em nosso coração através do servo de Deus, aquele que prega a palavra do nosso Deus. Neste momento seria um momento onde nós iríamos adorar o Senhor Deus com a nossa oferta, com nossos dízimos. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho como levar a minha oferta, o meu dízimo. Faça uma transferência bancária. Você tem aí a conta, Bradesco, né? Agência 0461, e você tem aí a conta corrente. Então faça a sua transferência, não deixe de ser fiel ao Senhor. Nos abençoe, nos ajudem, porque ainda que o templo esteja fechado, nós estamos aqui ministrando a palavra do nosso Deus, e os custos têm que ser saldados. Nós temos que pagar, né? Temos que pagar tudo aquilo que nos é devido, tudo aquilo que nós temos que pagar, impostos, tudo. Nós não queremos sermos vistos como pessoas que negaram de pagar as suas dívidas. Queremos continuar saldando as nossas dívidas. Então, continue abençoando a obra de Deus, continue nos dando condições de fazer a obra do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, esse é um momento em que o Senhor Deus, Ele está te abençoando. Esse é o momento em que o Senhor, Ele é o Deus que te prospera. Ele é o Deus que pode, o homem pode até não reconhecer, mas o nosso Deus é o Deus que reconhece, o nosso Deus é o Deus que trará a você o retorno em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor Deus, nós vamos louvar ao Senhor Deus, mais uma canção. Logo após a canção, a pastora Elisa vai estar fazendo a oração pela família, orando por você, orando pela tua casa, orando pela tua vida, orando por todas as pessoas. Então nós vamos louvar, nós vamos adorar o Senhor nesta manhã, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor, glorifique o nome dEle aí junto com a tua casa, com a tua família. Até mesmo esta pessoa que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, mas junto com você está, como nós vimos aí que famílias estão reunidas, adorando ao Senhor junto. E eu fiquei muito feliz de ver isso. Então faça este culto acontecer na tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Ouviu o filho perguntar, e o cordeiro
Quando dizem não a opção, a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não a opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e entregar. Ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não a opção, a fé me pede um sim. Quando é preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. Nem preciso coragem para subir, nem preciso ter fé para aceitar, nem preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem não é a fé te pede, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo é teu nome, Pai. Queremos nesta manhã, Senhor, correr aos braços do Pai. Nós queremos estar, meu Pai, nos lançando aos teus braços, Deus. Então, Pai querido, recebe-nos, ó Deus, em teus braços como filhos amados do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Pai. Pai, nós precisamos do Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Cada um, meu Pai, nessa situação que nós estamos vivendo, nós não precisamos, ó Deus, do homem, nós não precisamos de um sistema humano, nós não precisamos, meu Pai, do agir, meu Pai, do homem na terra. Nós precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Senhor. Esteja, Senhor, presente conosco. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Preciso de Ti. Aleluia. Isso. Se unam aí na sua casa. Se unam aí com a sua família agora. Aleluia. De Ti.
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, Senhor amado. Nos colocamos na Tua presença em oração nesta manhã, ó Pai, porque eu sei que tem muita gente em seus lares agora, que estão conectados conosco neste momento de adoração a Ti, ó Pai, deste culto maravilhoso que foi realizado nesta manhã, ó Deus, para engrandecer e exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso nós Te louvamos, Pai querido, por este momento precioso, ó Deus amado, que aqui estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, eu Te peço, ó Pai, por cada pessoa agora que está nos vendo, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada lar agora, Pai, o lar de cada um dos Teus filhos nesta manhã. Ó Deus amado, tira, Senhor, deste coração toda opressão, depressão, medo, Senhor, estresse, cansaço. Pai, visita o Teu filho agora, Deus. Traga, Senhor amado, refrigério a esta alma, Senhor, que está cansada, Deus, deste momento que nós vivemos, ó Pai. Deus amado, visita cada um dos lares dos Teus filhos nesta manhã, Senhor amado. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, cura as enfermidades, ó Pai. Ó Deus, supra cada necessidade, ó Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos na Tua providência, Pai. Tu és o nosso Jeová Jireh, que nos dá sempre, Senhor amado, condição de viver a cada dia, Pai, na Tua presença, Pai querido. Visita cada um dos Teus filhos, ó Deus amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai querido. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada família que aqui congrega nesta manhã. Visita cada lar agora, abençoa desde o menor até o mais velho, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu Te peço, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aflitos, ó Deus. Tira toda aflição, Pai, que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor e viver esses dias de caos, Senhor, pela fé, porque a Tua palavra diz: e o meu justo viverá pela fé. E nós precisamos viver, Senhor, pela fé nesses dias, ó Pai, não só nesses dias, mas todos os dias da nossa vida. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem a Tua permissão, ó Pai. Por isso nós Te louvamos pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Eu creio, Senhor, que em breve o Senhor dará basta em tudo isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e que tudo voltará ao seu normal, ó Pai. Nós Te pedimos pelas nossas autoridades governamentais, Senhor, ó Deus, visita cada uma agora, dê sabedoria ao nosso presidente, ó Pai amado, para tomar sábias decisões, para fazer o melhor pela nação, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a sua equipe de trabalho, dando sabedoria. Abençoa o cientista, dê sabedoria a cada uma deles, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que toda sabedoria vem de Ti, ó Deus amado. Ó Deus, dê sabedoria para que eles possam, Senhor, concluir essa vacina, Deus, para que acabe com toda essa praga, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Abençoa a Tua igreja na face da terra, fortalece o Teu povo, ó Deus. Fortalece a Tua igreja nesse momento, que nós possamos ser a cada um, ó Deus, como soldados de Cristo, ó Deus, que estejamos, Senhor, em oração por todo o planeta Terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que a Tua igreja neste momento se levante, ó Deus amado, ó Deus, com intrepidez, ó Pai, como foi ministrada a Tua palavra nesta manhã, e leve uma boa palavra para aquele que está cansado, para aqueles que está quase desistindo, ó Deus, e que a Tua palavra, Deus, venha, Senhor amado, trazer um efeito a este coração, ó Deus, que essa pessoa receba a Tua palavra, e porque a Tua palavra, Deus, ela tem o poder de transformar, ó Deus, eu creio, Pai, que nós, como povo de Deus, temos que estar, Senhor, neste posicionamento, levar a boa palavra, orar, Senhor,
ó Deus, e falar do amor de Cristo para aqueles que estão cansados, ó Deus, que não tem nenhuma esperança, Pai. Ó Deus, guarda e protege, Senhor. Ah, Deus, o Brasil está em Tuas mãos, ó Pai. O planeta Terra é do Senhor. Ó Deus, o Senhor está na direção de todas as coisas, Pai. Nada fugiu ao Teu controle. Nós sabemos disso, ó Deus. Por isso te clamamos nesta manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Faz a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. E que tudo, Senhor, volte ao normal, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, pela nação, Senhor. Te pedimos pela paz sobre a nação, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha suprir a cada necessidade. Ó Deus amado, em todos os povos, nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Deus. Queremos encerrar esse culto, ó Deus, louvando ao Senhor, ó Deus, mais esta canção. Aleluia. No final, na quarta-feira, estaremos de volta, ministrando a palavra de Deus às 19h30. Você estará acompanhando em sua casa, em sua residência. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que assim seja na tua vida, que assim seja na tua casa, que assim seja no teu trabalho, aqueles que estão ainda tocando o seu trabalho, que assim seja em tudo na sua vida, que Ele seja Deus, que o Senhor seja Deus, ainda que Ele não faça, que Ele continue sendo Deus na tua vida. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais este privilégio,
por mais esta oportunidade do Senhor nos dar de poder estarmos aqui gravando esta live, Senhor. Gravando, ó Deus, este culto, enviando para os lares, meu Pai, de tantas pessoas, Deus, de perto, de longe, pessoas que nem conhecemos, mas que está conosco participando. Então, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, para que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste moço, desta moça, que estão confinados dentro dos seus lares. Que o Senhor traga paz dentro de cada um, meu Pai, dentro de cada lar. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo isso, ó Deus, tem gerado um confronto. Tem gerado, meu Deus, muitas vezes, meu Pai, contendas, intrigas, confusões, agressões. Senhor, seja o Senhor, meu Pai, o Deus desta casa. Seja o Senhor Deus desta família. Que a tua palavra, Deus, que é fiel e verdadeira, Pai, se cumpra, porque o Senhor diz: a minha paz vos dou. E o Senhor nos deu esta paz para que possamos ter paz nos momentos difíceis da nossa vida. Então, Deus, eu quero abençoar este lar, eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar todos quantos, ó Deus, conosco estão, Senhor, aí, Senhor, acompanhando. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe os ministros, meu Pai, que com ele estão trabalhando, ao novo ministro da Saúde, para que possamos, ó Deus, em breve, Senhor Deus, voltarmos, Deus, a tudo quanto nós fazíamos, ao trabalho, aos cultos normais, mas que o Senhor esteja, Deus, nos abençoe. Eu sei que tudo isso é um tempo, Pai, e quando nós voltarmos, ó Deus, voltaremos mais forte, com mais desejo de Ti, de buscar a Tua face. Muitas pessoas, meu Pai, que estão distantes, como foi ministrado hoje, vão voltar para você, não voltar para o templo, não voltar para o endereço, mas voltar para o Senhor, que é maior do que o templo, para o Senhor, que é o Deus do templo. Então, Pai querido, que eu te peço, Senhor Deus, a tua bênção sobre todos, Pai. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. 1, 2, 3 e glória! Deus abençoe, uma boa semana a todos. Vive na paz do Senhor Jesus.